Então vamos lá, vamos fechar nessa segunda parte aqui dessa aula de operação com frações, tá? Então na parte 1, a gente foi até a montagem da dízima periódica, tá? Então vamos dar sequência aqui para você ver a resolução das questões. Olha só. Dentre as frações abaixo, determine qual delas é a maior. Galera, para você avaliar frações, você precisa que elas tenham o mesmo denominador. Então, apesar daqui não ser uma questão de operações, para você avaliar, você tem que fazer elas se tornarem de mesmo denominador. Então, vai ter que rolar MMC, como se fosse uma soma e uma subtração. Então, você vai botar aqui os seus tracinhos laterais, ó, pá, pá, pá. Vai pegar esses números, vai lá num cantinho, 5, 10, 4, 8, e decompõe o máximo possível, tá? Olha lá, por 2, repete os 5, vai dar 5, 2, 4. Vou continuar por 2, ó. Repete os 5, 5, 1, 2. Ainda dá por 2, 5, 5, 1, 1. E agora só dá por 5, ó. 1, 1, 1 e 1. E aí você multiplica todo mundo, porque é MMC, lembra? Tá na dúvida? Lá na aula de MMC, assiste algumas vezes, porque se tu tiver dúvida lá, aqui não vai progredir legal, tá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, a diferença só é que como aqui não é uma operação, você não vai botar um denominadorzão. Você vai botar um para cada, tá? Ó, um para cada uma fração. Divide pelos antigos, ó. 40 por 5, 8. 40 por 10, 4. 40 por 4, 10. 40 por 8, 5. E joga para cima multiplicando. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 3, 12. 10 vezes 1, 10. 5 vezes 5, 25. E olha que legal. Você vai ver aqui embaixo qual deles deu o maior numerador. O maior numerador é 25 sobre 40. Então, a maior fração original é 5 oitavos. Tá bem? Vamos para o exemplo 2, que já envolve operações. Ó, você tem uma soma e uma subtração aí, com denominadores diferentes. Então, você nem pensa mais, né? Só executa. Ó. Bota os teus tracinhos laterais, vai lá num cantinho, sem preguiça, sem medo de ser feliz, e faz o seu MMC. Então, por 2 aqui, ó, 15, 5. E 15 por 3, 5, 5. E 5 por 5, 1, 1 e 1. Multiplicando todo mundo, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, tá? Agora, como é uma operação, eu posso colocar um denominadorzão único, tá bom? Vou pegar ele e vou dividir pelos antigos, ó. 30 por 15, 2. 30 por 5, 6. 30 por 30, 1. E joga para cima multiplicando, ó. 2 vezes 2, 4. Repete o sinal. 6 vezes 3, 18. Repete o sinal. 1 vezes 1, 1. Aí você ficou ó, com 4 mais 18, 22. 22 menos 1, 21. 30 avos. E aquela regra lá de razão continua valendo sempre, galera. Ó, tem que simplificar sempre que for possível. Seu gabarito aqui seria 7 décimos. Show de bola, né? Exemplo 3, ainda uma questãozinha inédita que eu produzi para vocês, pensando no fuzileiro, tá? Agora você tem aqui, ó, lembra que eu falei que você tem uma fração em cima, né? Esse tração aqui embaixo de outra fração está numa divisão. O que você tinha que fazer aqui? Vai se concentrar em resolver a parte de cima, depois se concentra em resolver a parte de baixo. Não adianta. Então, vou pegar aqui a parte de cima e vou resolver aqui num cantinho, ó. Vou até botar aqui. 1 mais 2 terços. Só que aconteceu uma coisa inusitada, né? Um número é fração e outro número não é. Vou te dar um bizu legal, tá? Quando o número não é fração, basta você colocar o 1 ali embaixo dela. E como um denominador é 1 e o outro é 3,
Não precisa nem você fazer o MMC. Se quiser, faz, mas não precisa. É só você inverter as posições, ó. No lugar do 1, coloca o 3, no lugar do 3, coloca o 1. E o denominador sempre vai ficar o número maior, tá? Mas só pode fazer isso se um deles for o número 1. E aí jogar para cima multiplicando, ó. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. 1 vezes 2, 2. Então, a parte de cima ficou 5/3. Guarda ela. Vamos aqui na parte de baixo. Ó. 1 menos 1/4. Acabou acontecendo de novo. Ó. Como não tem denominador, completa com 1. Bota os tracinhos, inverte a posição. O denominadorzão fica sendo maior. Joga para cima, multiplicando. Ó. 4 vezes 1, 4, menos 1 vezes 1. A segunda fração deu 3/4. Agora você vai remontar ela. Então, seria a primeira sobre a segunda. Se a gente voltasse lá nas operações, vamos lá. Aqui na divisão eu te falei que a divisão pode ser dada por frações assim, ó, uma sobre a outra. Então, você, na verdade, vai ter que transformar em uma multiplicação. Repete a primeira, que é a de cima, vezes o inverso. Então, 4 sobre 3 da de baixo. E aí, só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 3, 9. E tchau e benção, isso aí para ficar legal. Tá vendo que você está numa base boa, vai fluindo fácil, vai pegando habilidade? Vamos agora para mais uma inédita, antes da gente entrar nas questões da prova de fuzileiro, tá? Agora, o que aconteceu aí? Eu botei dízima periódica misturado com operações de frações. É assim que vai cair dízima para você. O problema é que o cálculo com dízima não dá para ser feito. Você precisa primeiro pegar cada dízima dessa, gente, ó, e transformar em fração. Então, vamos lembrar o caso de cada uma delas aqui. Ó. A primeira começa com 0 e só tem número repetido. Então, eu estou aqui no caso 1. A segunda não começa com 0. Só por não começar com 0, já sabe que é o caso 3. Então, a gente vai pegar primeiro cada uma delas e vamos passar para a fração, tá? Então, aqui você tem um número repetido, como só tem um, apenas um 9, tá? A primeira foi muito fácil, né? Vamos para a segunda aqui, ó. A segunda, qual é o nosso macete? Junta quem repete com quem não repete, ó. 12. E diminui de quem não repete. E no denominador, você vai fazer o quê? Você vai só olhar da vírgula para trás, tá? Só da vírgula para trás. Como só tem um número repetido, você vai botar apenas 9. Não tem ninguém que não repete depois da vírgula. Então, aqui fica 11 nonos. Beleza? Então, agora que a gente já se livrou das dízimas, vamos remontar aqui. Então, você tá. A primeira dízima foi 4 nonos mais 11 nonos dividido por 2 quintos. E aí a gente caiu naquela ideia, ó. Eu estou somando denominadores iguais. Eu fui bonzinho com você, né? Quando o denominador é igual, você soma o de cima e apenas repete o de baixo. Ah, não faz MC não? Não. Só faz MC se forem diferentes na soma e na subtração, ok? E aí aqui tu cai numa divisão, ó. A divisão, você faz o quê? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá aquela olhadinha básica, se dá para simplificar alguém de cima com alguém de baixo. E dá, né? O 15 dá por 3 e o 9 dá por 3. Então, ó, 15 por 3, 5. 9 por 3, 3. Agora, como não dá mais, vai, ó, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 2, 6 e cerol fininho. Valeu? Então, não dá para fazer conta com dízima. Você tem que primeiro treinar, passar para a fração e depois faz a expressão com frações, tá? Começando agora as questões do fuzileiro naval, olha o que ele falou nessa primeira questão aí do exemplo 5. Um depósito de material de construção
dispõe de ferro de meia, 3/16, 1/4, 5/16 e 3/8 de polegada de espessura. Então, ele te deu frações de espessura, né? Largura do ferro. E ele pergunta qual a fração corresponde à barra mais fina. Galera, é uma cópia quase dessa nossa primeira questão aqui, ó. Descobrir qual é a maior, qual é a menor, tá? Então, o que o fuzileiro queria avaliar de você? Se você sabe que para determinar frações entre maior e menor, tem que ter o mesmo denominador. Então, eu vou repetir elas aqui, ó. 1/2, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8. E aí, vamos efetuar o MMC, ó. Quando o número se repete, não precisa colocar duas vezes, é besteira, tá? Então, 2, 16, 4 e 8. Vamos lá. Por 2, 1, 8, 2 e 4. Por 2, 1, 4, 1 e 2. 1, 2, 1 e 1. 1, 1, 1 e 1. Multiplica geral, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? Como não é uma operação, lembra, você vai botar ele em cada um. Você não quer nem somar nem subtrair, você quer ver quem é maior e quem é menor. Divide pelos antigos, ó. 16 por 2, 8. Por 16 é 1. 16 por 4 é 4. 16 por 16 é 1. E 16 por 8 é 2. E joga para cima multiplicando. 8 por 1 é 8. 1 por 3 é 3. 4 por 1 é 4. 1 por 5 é 5. 2 por 1 é 6. Como ele quer a mais fininha, ele quer a menor. A menor é essa aqui, ó, 3/16. Então, ela é representada pela segunda, 3/16. Tá legal? Muito fácil, né? Desde que você saiba como executar, tá? Exemplo número 6 aí. Esse é macete. Preste atenção que essa questão só sabe fazer quem já viu uma sendo resolvida, tá? Toda vez que a gente fala de questão de torneira, uma questão até que cai muito no Colégio Naval e na EPICAR, tá? Por isso que faz sentido cair no Fuzileiro Naval e até no Aprendiz, porque às vezes ele puxa essa ideia do Colégio Naval. Você tem que saber como executar. É muito fácil, mas tem que entender. Então presta atenção, é só me copiar. Duas torneiras podem juntas levar 18 horas para encher um reservatório. Qual é o tempo que cada uma leva sozinha para encher o reservatório, se nessa operação uma tem 27 horas a mais do que a segunda? Primeira maldade aqui, ela não fala, se uma tem 27 a mais do que a outra, é só ver a opção que tem uma diferença de 27, né? Só que todas aqui têm, ó. A Maria não é besta, né? Ela colocou todas com diferença aqui. Então, o que significa fazer? Você tem que testar uma por uma. De que maneira? Toda vez que a questão for de torneira, você tem que pegar o tempo de cada uma e inverter ele. Então, ó, na letra A diz que a primeira leva 54 horas. Então, eu vou botar 1 sobre 54. Anderson, por quê? Cara, de novo, dá para você entender e tem uma justificativa. Só que não te interessa nesse momento, você não quer dar aula de matemática. Pode até ser que você estudando bem, você até pegue gosto pela coisa. Mas, por enquanto, o objetivo é passar, vamos ser simples, tá? Então, é porque é. Viu que é problema de torneira, pega o tempo e inverte, tá? Então, se a primeira leva 54 horas e a segunda 27, 1 sobre 27, se eu tiver as duas juntas, eu vou somar o tempo que elas levam. E aí eu caio, ó, em soma de fração. Então, vou ter que fazer o MMC. Vamos lá. 54 e 27 decomponham. Por 2, 27, 27. Por 3, 9, 9. Por 3, 3, 3. Por 3, 1, 1. Ó, 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. Então, o denominadorzão é 54. Volta e divide pelos antigos. 54 por 54 é 1, por 27 é 2. Multiplica lá pelo de cima. 1 vezes 1, 1, mais
2 vezes 1, 2. Você descobre 3,54 avos. Só que você, nessas aulas, já viu eu falar 30 vezes que tem que simplificar. Então, dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Aí, o fuzeiro me deu mole, ó, porque 3 por 3 dá 1, 54 por 3 dá 18. Quando eu pego o tempo da primeira invertido e somo com o tempo da segunda invertido, se eu pegar a resposta e desinverter, você vai ter o tempo das duas juntas. Então, se eu desinverter o 18, aqui, ó, tá batendo com o que a Marinha falou. Então, se a primeira tiver 54 horas e a segunda 27 horas, as duas vão levar 18 horas, que é o que ela quer. Então, meu gabarito é letra A. Eu vou fazer a letra B só para você ver que não vai dar certo, ó. Se a primeira for 55, eu vou botar uma de número bom, ó. Porque a letra B, você tem um número chato de dividir ali. Então, vou pegar uma mais facinha, só porque essa para te provar que vai dar bom, tá? Letra E, ó. Se eu pegar essa letra E, olha só, se a primeira for 60, então você bota 1 sobre 60. Mais a segunda, que é 33. Então, fica 1 sobre 33. Vai lá no cantinho, faz o MMC, ó. Então, por 3 vai dar 20, 11. Por 2 dá 10, 11. Por 2 dá 5, 11. Por 5 dá 1 e 11. Por 11 dá 1 e 1. Então, o MMC é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 11, 660. Então, o seu novo denominador é 660. Vamos dividir pelos antigos, olha só. 660 dividido por 60 dá 11. E 660 dividido por 33 vai dar, no caso, 20. Tá? Joga para cima, multiplicando. 11 vezes 1 dá 11, mais 20 vezes 1 dá 20. E aí você obteve ali, ó, 31.660 avos. Só que 31, galera, é número primo. Então não dá para simplificar. E a tua fração fica essa, ó. Só que você tem que desinverter, né? Só que você desinverter isso aqui, não vai dar 18 nunca. Tá vendo? Então, se você fizesse isso em qualquer uma delas, todas elas nunca daria no final 1 sobre 18 para você desinverter e dar 18. Então, a Marinha foi boazinha de colocar que você quer logo na letra A, tá? Então, essa é uma questão que tem que decorar como se faz. Valeu? Show? Exemplo número 7 aí, que é a nossa saideira para fechar a operação com frações. Ó, aqui você tem uma mistureba aí de expressão, né? Você tem potência, tem dízima, tem multiplicação, tem raiz, tem soma. Você já pegou tudo, jogou numa fração só, tá? Essa é aquela que o aluno fica... Então vamos lá, vamos começar pela dízima. Ó. Aqui começa com 0 e só tem repetição. Então, caso 1. E aqui não começa com 0, logo, caso 3. Vai lá num cantinho e faz, ó, 0,666 e 1,333. Vamos embora. Aqui você só tem o 6 repetido, como é um número só, sobre 9. Juntando quem repete com quem não repete, é o 13. Diminuindo de quem não repete, o 1. Olhando da vírgula para trás, só tem a repetição. Então, é 9, fica 12 nomes. Então, eu vou escrever a operação toda de novo, mas tirando a dízima periódica, tá? E aí já vou até aproveitar e ganhar tempo, ó. Você já aprendeu comigo no início dessa primeira aula que o expoente, quando é negativo, você tem que inverter a base. Então, o inverso de 6 sobre 1 é 6. Ué, mas não é 6, de 1 sobre 6, perdão, né? Mas não seria 6 sobre 1? Mas para que você vai escrever sobre 1? É desnecessário, bota só 6, tá? 6, e aí o expoente fica positivo. Vezes, e essa primeira dízima deu 6 sobre 9. Beleza. Mais uma outra raiz agora, ó. Qualquer número elevado a 0, você também já viu comigo na primeira aula, que dá 1, tá? Menos 1 sobre a segunda dízima, deu 12 nonos. Essa aqui é uma questão que você vai ter que repetir umas 5 vezes para tu pegar a ideia dela. E depois, nos simulados,
Nas listas de treinamento você vai fazer bastante, tá bom? Ó, melhorei. O primeiro passo era melhorar a dízima e tirar as potências, tá? Agora eu vou melhorar dentro das raízes, ó. Vamos lá. Olha o que você vai fazer aqui, presta atenção, ó. Quando você tem, por exemplo, 3/4 vezes 3, você tem o 3 4 vezes e aqui o 3 uma vez. Quer dizer que você tem o 3 5 vezes. Imagina que eu tivesse, ó, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Pô, tu tem o 7 duas vezes e aqui o 7 três vezes. Então, eu tenho um total de 7 5 vezes. Então, nesse caso aqui, ó, como as duas são 6 na multiplicação, eu posso juntar numa coisa só. Eu tenho o 6 três vezes e o 6 uma vez. Então, fica o 6 quatro vezes, tá? E aí, sobre 9 mais raiz de 1 menos, aqui fica uma divisão de fração, ó. Como é que você resolve isso, Anderson? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Essa questão aqui, galera, literalmente exigiu que você soubesse tudo de frações, tá? Por isso que eu te falei que eu vim te preparando uma aula específica. É tu pegar, pô, não entendi, tá difícil. Então tu assiste ela 10 vezes se precisar, copia essas mesmas questões 10 vezes e tenta refazer. Só vale a pena você avançar para a próxima aula depois que você se livrou desse problema. Senão você só acumula problema. Aí você vai desistir, vai se desmotivar, tá legal? Aqui, ó, 1 vezes 9, 9 sobre 12. Então aqui ficou 9 sobre 12, tudão elevado a menos 2. Agora eu vou calcular a primeira raiz, ó. Olha o bizu aqui. Vou fazer também aqui uma OBS no cantinho. Se eu tenho a raiz quadrada de 10 elevado a 6, a raiz quadrada é como se fosse 2, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada é 2, tá bom? Sempre. Toda vez que você tiver o expoente, você pode dividir ele pela raiz, ó. 6 por 2 dá 3. Então sai 10 ao cubo. Outro exemplo, a raiz quadrada de 8 a 12. Finge, tá? Quando a raiz quadrada é 2, ó, 12 por 2 dá 6. Então, é 8 a sexta. Então, aqui, para eu tirar a raiz do 6 à quarta, eu vou dividir 6, 4 por 2. Vai ficar 6 ao quadrado. E o 9 embaixo. Esse você tira a raiz normal, ó. Raiz de 9, 3. Mas aqui não tem jeito. De novo, eu vou ter que ir lá no cantinho para fazer uma expressão, ó. Vai ficar 1 menos 9 dozeavos. Aí é aquele macetão que eu te falei agora há pouco aqui, ó. Quer ver? Vou voltar para você lembrar, ó. Aqui, ó, quando tem 1 embaixo, você bota o 1 e só inverte a ordem. Tá vendo que eu já te preparei para tudo que vai vir, ó? Então, ó, você completa com 1, inverte a posição, o denominador fica sendo maior. E joga para cima multiplicando, ó. 2 vezes 1, 12. 1 vezes 9, 9. Então, vai dar 3, raiz de 3 sobre 12. Ó. Beleza. Vamos lá, acabou ainda não. Essa aqui é grande. Essa aqui é para fera braba. Hein? Tem que estar com muita vontade de ser fuzileiro, hein? Você tem que simplificar aqui, ó. Então, por 3 em cima e embaixo. Então, eu vou resolver agora essa potência e vou simplificar essa raiz, ó. Então, 6 ao quadrado é 36 sobre 3, mais a raiz. 3 por 3 fica 1, 12 por 3 fica 4. Beleza, já está menos pior. Elevado a menos 2. 36 por 3 dá para simplificar, ó, dá 12 direto, tá? Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2, ó. Aí você caiu de novo uma soma de frações. Vai lá no cantinho, ó como é que tinha que ter organização, ó. E vamos fazer. Quem não tem nada, bota o 1, inverte as posições, o denominador fica sendo maior, joga para cima multiplicando, ó. 2 vezes 12, 24, mais 1 vezes 1, 1.
Então, isso aqui vai ficar igual a 25/2, elevado a menos 2. Na nossa primeira aula de frações com potência, eu te ensinei que o expoente negativo inverte a base. Vai virar 2/25 ao quadrado. E aí você faz a potência de potência. 2 ao quadrado, 4. 25 ao quadrado. Vai lá no cantinho e calcula 625. Gabarito aqui, ó, letra alfa. Então, essa é uma questão que você vai ver umas 3 vezes, 4 resolvendo, se você já não tiver habilidade para isso. Aí depois você copia ela no papel em branco, no seu caderno aí, fecha o computador, fecha o teu celular, seja lá a tua Smart TV, não sei onde você está assistindo essa aula nesse momento. Espera uns 10, 20 minutos e aí você tenta fazer sozinho. Vê até onde você vai. Liga a videoaula de novo e vai acompanhando. Travou? Copia novamente, fecha e tenta de novo. Só avança depois que você estiver tranquilo em fazer isso. Tá bom, meus queridos? Então, galera, eu encerro aqui essa segunda aula de operações de frações. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Aqui você conquista, aqui você vai longe. Valeu!